Que Deus abençoe todos os irmãos. Boa noite a todos. Novamente estamos aqui com o Conselho Pastoral. Isso nós direcionamos aos nossos irmãos para ajudar a nossa juventude, nossos lares. E hoje eu quero meditar com todos vocês num capítulo consacrado à família, que é 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui Deus, através de Paulo, traz um conselho e a qualquer momento que você precisar resolver algum problema no lar, na casa, com seus filhos, você, esposa, eu te aconselho você ler 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui Paulo, neste capítulo, ele dedica todas as instruções necessárias para a família. E hoje vamos tomar 2 versículos apenas, que é o versículo 1 e 2. Aqui diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido, para evitar a fornicação. Paulo segue dando os conselhos, mas vamos ler apenas esses 2 versículos. E hoje eu quero aconselhar a respeito do namoro, noivado e casamento. Sendo o namoro a primeira etapa, o noivado a segunda etapa e a terceira etapa, o casamento. E vamos falar a respeito desta primeira etapa, que é o namoro. Na nossa palestra anterior, nós falamos a respeito ministérios. Com o tempo que eu tenho estado pastoreando, mais de 50 anos, e tenho pastoreado, e nós temos aprendido, e temos também nossos galos na cabeça de atitudes, principalmente no início do nosso ministério. Nós cometemos muitos erros, e às vezes agimos precipitadamente em casos surgindo dentro da igreja, mas os anos vão se passando, nós vamos aprendendo. E hoje continuo pastoreando aqui a igreja de Campo Grande, já com uns anos de experiência, e acredito que isso vai te ajudar. Vamos aqui. A primeira etapa do casamento inicia-se no namoro. As palestras minhas anteriores, nós falamos sobre a pureza no namoro, que o casamento começa no namoro, que origina no namoro. E nessa primeira etapa, que é justamente o namoro, lógico, isso é uma questão de conversação entre o rapaz e a moça, e nesse namoro não dá direito à aproximação física, pois eles não fizeram nenhum voto. E, portanto, a intimidade de abraços e beijos, isso é só após o casamento. E não é como o mundo aí fora acha. Inclusive, um grande problema de divórcios e coisas que está acontecendo aí, justamente é falta de instruções.
Então o jovem sabe que esta moça tem um pai, tem mãe, pertence a uma família cristã. E é uma donzela, é uma jovem. E ele, como um jovem cristão, também não vai manchar a sua família avançando o sinal, abraçando a moça e tendo aproximação física, tocando uns nos outros, exceto quando se cumprimenta, Deus abençoe. Então, o que acontece? Essa pureza, esse respeito no namoro, dá segurança e tem como Deus dirigir vocês. Agora, quando quebra esses princípios e o moço começa, e a moça tendo liberdade de abraços e mais abraços e tal, como acontece aí no mundo, meus irmãos, aí não tem condições de Deus estar nesse casamento, porque o casamento foi constituído para evitar a prostituição. E aí vem o fato de vocês se aproximarem, abraçarem e ter essa liberdade. Veja bem, vocês estão transgredindo contra a palavra, não foi ainda entregue a você como sua esposa. Então você tem que respeitá-la. E ela também tem que saber o seu lugar como jovem. Portanto, se algum rapaz, moça, você está conversando com ele e ele quer ter essa liberdade com você, você deveria encerrar esse namoro, porque o pastor dele deve ter orientado tudo o que ele precisa saber antes do casamento. Então, o período do namoro é um período de conversação, de você conversar com a moça e ela com você, conhecer as famílias de ambos os lados. E dentro dessa conversa, vocês estão simpatizando um pelo outro, isso é de Deus, isso é ótimo, isso é excelente. Nenhum pai tem filhas a não ser para casar mais tarde, nem filhos homem a não ser para mais tarde se casarem. Mas aqui vem os princípios bíblicos. Então, uma moça, você pode ter, como todos nós como pai, eu tenho 3 filhos, né? Um homem, 2 meninas, hoje estão todos casados, mas todas as instruções necessárias eles tiveram em casa, que nós ensinamos, e também na igreja. Então, o namoro é um período de conversação, não de aproximação, de intimidade, de forma nenhuma. Portanto, quando esses princípios são guardados, tem tudo para esse casamento não se desfazer no futuro. Mas quando os princípios não são observados, são quebrados, é difícil, porque já entra na segunda etapa, que é o noivado, com manchas, com erros cometidos. Então, se alguma facilitação houve entre você e a moça, você deva ir ao acertar isso. Vá até o seu pastor e ele vai te orientar como acertar isso, certo? Cada caso é um caso e Deus tem te dado um ministro e ele tem 2 dinheiros para te ajudar em momentos de fraqueza e também em momentos de vitória, te reconhecer. Mas vamos aqui, namoro, conversação, entendimento. No namoro você vai saber a vida profissional do rapaz, ele também vai tomar conhecimento do que você pensa, do que você crê, enfim, os seus planos, aonde eles conversam, planejam, calculam. E esse tempo de conversação no namoro é muito importante, porque a segunda etapa é o noivado. Então, noivado, e aqui tem um caso muito importante no noivado. Pensa bem, você não pode estar falando entre você e o rapaz, se comprometendo
em noivado, vamos assim dizer, em casamento, e sendo que o noivado não foi feito. Você falou aquilo de uma forma informal, mas um noivado hoje deve ser feito com a presença do ministro, dos pais de ambos e, no mínimo, um diácono presidente junto, em uma reunião especial com alianças, e esse compromisso deve ser feito oficialmente. Hoje qualquer criança pode falar. Eu tenho um neto, que hoje é um rapazinho, ele bem criança, no dia foi numa irmã e disse se ela consentia dele casar com a filha dela. Crianças. Então você não pode considerar isto, de maneira nenhuma. Então um namoro é uma conversação e também compromisso de noivado tem que ser com a presença do pastor, dos pais de ambos e, em seguida, pelo menos um diácono, o presidente, testificando aquele compromisso como testemunha de que eles estão noivando. O pastor ora sobre as alianças, pedindo que Deus conceda um noivado limpo, que venha honrar a ele em todo o seu trajeto. Então, aí sim, eles podem planejar o moço ou a moça, mas a oficialização de um noivado, ele é um pré-casamento. Você sabe que após o noivado não se pode desmanchar. Você desmanchou o noivado, ministro que conhece a palavra não vai pôr as mãos em seu casamento. Por quê? Porque você fez um compromisso e quebrou. Você estava já comprometido com a jovem. Não vou trazer os parágrafos que o profeta fala aqui, mas você é conhecedor, você sabe disso. Então, o casamento foi constituído para evitar justamente a prostituição. E, então, nesse período de noivado, veja o que tem acontecido. Às vezes, lá entre eles, o moço e a moça, um fala para o outro, olha, eu vou me casar com você. Ela fala, eu vou me casar com você. Tudo bem, vocês conversaram lá entre vocês. Mas isso tem que ser oficializado com a presença de um ministro, dos pais junto, veja, e pelo menos um diácono. E depois esse noivado é levado para frente da igreja e oficializado ali na frente da igreja, dizendo que o jovem e a jovem, veja, fulano de tal, a jovem fulano de tal, estão noivos. Essa cerimônia foi realizada no escritório com a presença dos pais e o representante do diaconato. Tudo bem, depois nós levamos isso para frente da igreja. Como também, se quiser fazer na frente da igreja, é a opção de cada um. Mas tem que ser feito oficialmente com a presença do pastor. Não é uma conversa falada lá entre eles lá, tudo bem, pode conversar bastante. Mas a oficialização tem que ter um ministro junto, tem que ter os pais junto, tem que ter ali corpo diaconato, testificando que esses jovens vão se casar, por isso estão noivando. Tá certo? Agora, uma criança, uma adolescente, lá fora, e até mesmo a ingenuidade de uma moça, de um rapaz, vai lá entre eles lá e... Não, se é aqui da igreja, eu exijo que venha ao escritório e vamos fazer aqui o noivado oficialmente, certo? Perante o pastor, como eu já acabei de dizer. Aí sim, você está comprometido e esse noivado não pode mais ser desfeito. No noivado, não lhe dá direito a aproximar-se da moça de maneira nenhuma. O padrão do namoro continua sendo o mesmo, até com mais cuidados.
certo? As conversações entre vocês. Claro, ambos têm o Espírito Santo. E hoje, com a facilitação que nós temos da comunicação, jamais vocês podem cruzar a linha do noivado e se atuarem com assuntos, certo? Que deveriam ser conversados dentro do casamento. Bom, segunda etapa. Terceira, o casamento. Aí a oficialização. Após o casamento, nasceu-se um lar. Nasceu-se ali, iniciou uma família. Aí tudo bem, você tem a liberdade de esposo com ela. Ambos. Então é o casamento, dali vem as gerações, filhos, nasce uma árvore. Veja, no processo de 3 etapas. E tudo bem. Aí você tem toda a liberdade de esposo e de esposa. Então, aí está as 3 etapas. Agora, quando você avança o sinal, aí as coisas complicam diante de Deus. Por isso, esse cuidado, essas 3 etapas, elas devem ser mantidas e manter essa limpeza para que você possa ter um casamento dentro das Escrituras, com uma casa edificada sobre a rocha. Vindo os temporais, as tempestades, né? Não vai abalar este casal, porque eles estão fundamentados na palavra. Essas orientações, eu estou fazendo elas bem resumidas, mas você querendo escritura, nós temos aí escolhendo uma noiva, inclusive o profeta mostrando tudo isso e trazendo como tipo Cristo e a igreja. Então, eu creio que isso tenha te ajudado, jovem. E é bom você não macular o seu namoro, nem o seu noivado, para que você possa ter um casamento fundamentado nas Escrituras, que nada vai abalar esse casamento. Nesse tempo de namoro, noivado, é um tempo de provas. Todo casamento tem lutas, tem dificuldades. A questão, preparação para a festa e tudo isso. Isso traz tensão para os pais, traz tensão para os pais de uma forma que não é brincadeira. Mas todos nós temos que encarar, porque nós decidimos casar. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo disse, eu queria poupar vocês, no versículo 28. Você vai observar, senhores pais que estão passando dificuldades aí, tensões, e se preparando o casamento do seu filho, da sua filha, isso é um resultado do que nós escolhemos na nossa juventude. O apóstolo diz aqui, mas se casares não pecas, se a virgem se casar não peca, todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-los. Então vamos, nós pais, saber que na nossa juventude decidimos o casamento. E agora, essa etapa na criação dos filhos, até o casamento deles, não é fácil. Mas você tem um lar fundamentado sobre a rocha, e quero dizer a todos, milagres acontecem. Às vezes, na época do casamento, a parte financeira diminui, dá muita tensão, preocupação, e na última hora acontecem milagres. Milagres e mais milagres. Então vamos, meus irmãos, finalizando aqui a minha palestra,
dizendo a toda a nossa juventude: tenha um namoro sadio, limpo. Tenha um noivado limpo, correto, de acordo com as Escrituras. E vamos ter, com muita honra, a realização de seu casamento, sem mancha, sem mácula. E essa casa edificada sobre a rocha é mais uma bênção para o mundo, para a igreja, para os pais, para todos nós. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.